Boa noite, equipe Alfa. Tudo bem? Mais um vídeo sobre teoria geral do processo, né? E nessa oportunidade nós vamos falar do segundo tópico, né, do conteúdo programático, que é direito processual civil, né? Como é que se caracteriza essa ciência, direito processual civil. Então essa é o nosso assunto aí, né? É direito processual civil. E vamos à nossa apresentação e verificar esse tópico. Então, a ciência direito processual civil, como um dos ramos do direito público, né, vai definir direito processual civil como conjunto de normas reguladoras do exercício da jurisdição. A jurisdição civil é o poder-dever do Estado realizar o direito, ou seja, é na jurisdição que é apresentado o conflito das partes, e aí essa jurisdição é o poder-dever do Estado de realizar o direito. É na jurisdição que se examina a forma como essas normas reguladoras surgem e se exteriorizam no mundo jurídico. Pertence à categoria, então, do direito público. O direito processual civil é um ramo do direito público. Primeiro item desse assunto, nós temos as fases e as fontes do direito processual. Nós vamos falar primeiro das fases, depois nós falamos das fontes. Quanto às fases, nós temos que o direito processual moderno ele é caracterizado pela existência de 4 fases. Essas 4 fases são fases de evolução do direito processual civil. Tem outros processualistas, outros doutrinadores apresentam outras mais fases, mas o assunto que foi nos postos é somente 4 fases. Então nós temos uma primeira fase, que é a chamada fase imanentista, ou a fase em que o processo ele era confundido com o procedimento, ou seja, o processo como procedimento. Essa concepção do processo como procedimento, ela constava do nosso Código de Processo Civil de 1973, né? Essa primeira fase é a fase emanentista, ou civilista, ou sincretista. Ela é identificada como um desses nomes. Aqui diz que o processo era confundido com a simples sucessão de atos processuais, ou seja, procedimentos. Então, o processo é diferente de procedimento. O procedimento são os atos que se praticam no processo. E o processo é o instrumento de exercício da jurisdição, né? Então, os estudiosos do processo se limitavam a estudar as suas formas e atos, né? Então, nessa fase, os processualistas, os causídicos, os advogados, eles se limitavam a estudar só as formas do processo e os atos que eram praticados, confundindo aí processo com procedimento. Foi daí que surgiu o termo prática forense, que é hoje bastante conhecido. Depois nós temos a segunda fase, que é uma fase chamada de autônoma ou autonomista, em que nessa segunda fase, o direito processual ele se separou do direito civil. Eles eram misturados, e aqui é uma separação para a criação do direito processual e
passou a ser o direito processual como ciência. Lá na frente nós vamos ver que na ação, a ação ela é dividida em duas partes. Nós temos na ação o processo, o direito substantivo processual, né, o direito processual substantivo, e o direito subjetivo material ou substancial. Uma coisa é o processo e outra coisa é o direito reivindicado no processo. Então, essa autonomia foi possível por conta do estabelecimento de base de ciência processual e a consequente criação do novo ramo do direito. Nesta fase, os grandes processualistas despenderam grande esforço para definir qual a natureza jurídica do processo. Então, a grande questão é o seguinte: qual é a natureza jurídica do processo? O processo se resume no direito que a pessoa reivindica? Qual é a natureza? E os atos? E os procedimentos? Então, essa questão fez com que eles estruturassem o direito processual civil. A partir dos ensinos desses processualistas, foi concebida uma estrutura triangular do processo, ou seja, composta por três partes: o Estado, representado pelo juiz, que estaria num vértice superior, igualmente distante das suas partes litigantes, tendo direito e deveres frente a estes. E nos ângulos inferiores, aqui é nessa figura que está se referindo, e nos ângulos inferiores, à mesma altura, estão as partes que possuem direitos e deveres, tanto para com o juiz quanto entre si. Então, essa aqui é a estrutura triangular do processo: o Estado, juiz e as partes aqui na base. Tanto o Estado, juiz, tem deveres para com as partes, como as partes têm para com o Estado, juiz, e também entre si. Essa parte pode ser chamada de autor, ou de réu, ou requerente, ou requerido, reclamante, reclamado ou acusado, né? De forma que o processo como instrumento da aplicação da norma concreta passou a existir a partir dessa segunda fase autonomista, ou seja, o processo passou a ser instrumento de aplicação da norma concreta, separada da norma. A norma analisada no processo, mas totalmente separada dele na concepção jurídica. Na terceira fase, nós temos o processo como instrumento de validação do direito material, ou seja, o processo como instrumento de validação do direito reivindicado nele. Esse direito material é o direito que eu reivindico na ação, que eu reivindico no processo. Essa concepção foi trazida para o nosso atual Código de Processo Civil de 2015. Então, essa terceira fase é a fase instrumentalista, e ela apresenta duas facetas, uma positiva e uma negativa. A faceta negativa se traduz em conter os exageros para evitar um isolamento do processo frente ao material, combatendo as influências fortemente autônomas da segunda fase. Ou seja, a concepção instrumentalista, ela traz facilidades para a movimentação, para o exercício da jurisdição do processo. Então, há toda uma facilidade. O processo ele não fica isolado como
algo autônomo, na concepção autônoma, o processo fica isolado e contido em regras. O novo Código de Processo Civil, acompanhando essa fase instrumentalista, ela avança, dá mais dinâmica ao processo no que diz respeito à atuação das partes. A faceta positiva é exatamente isso que eu estou falando. A nova função do processo de resolver os conflitos sociais, políticos e jurídicos, dando efetividade ao cumprimento dos objetivos traçados. O processo mais próximo do cidadão, buscando sempre avanços para atender aos anseios sociais. O principal exemplo disto é a criação dos princípio de acesso à justiça, ou seja, o acesso à justiça ficou facilitado. Na quarta e última fase, nós temos o processo como instrumento de garantias fundamentais, ou seja, nós já temos agora no nosso tempo atual, a concepção neoconstitucional do processo, ou seja, o processo agora está a obedecer, né, aos princípios constitucionais. Então, um instrumento de garantia constitucionais. Então, essa fase, a quarta fase, é conhecida como neoconstitucionalista ou neoprocessualista. Ou seja, o processo vai estar de conformidade com o texto constitucional. O processo é uma conquista da cidadania que o fundamenta por meio dos princípios constitucionais, havendo assim uma integração do sistema jurídico positivado com a realidade. Ou seja, o sistema jurídico positivado, ele passa a ser interpretado dentro do processo, dentro do arcabouço do direito processual, com a realidade concreta. O processo passa a ser visto como uma ferramenta indispensável na concretização da justiça e da pacificação social, que permite a realização de valores constitucionais. Nessa fase, o processo é um importante mecanismo de afirmação dos direitos reconhecidos na Constituição. Aqui é uma prevalência dos direitos constitucionais. Quanto ao segundo item desse assunto do direito processual civil, sobre as fontes do direito processual civil, nós veremos isso em um outro vídeo e então nós ficamos por aqui, né, nesse vídeo, e vamos para o próximo.